para aqueles que dizem crer em Deus. Quando abordamos o tema de Deus, geralmente nos encontramos com três grupos de pessoas ao redor do mundo: crentes, agnósticos e ateus. Essas três expressões ideológicas nos mostram que aqueles que acreditam que Deus existe são nomeados crentes por razões culturais, religiosas, ou porque frequentam regularmente congregações porque herdaram ou adquiriram uma tradição. Obviamente, nesse grupo, encontramos todos aqueles que pertencem a alguma religião ou têm algum tipo de afinidade religiosa. Os agnósticos, embora não neguem a existência de algo superior no contexto espiritual, sustentam que o conceito de Deus é algo completamente inexplicável para o ser humano e, por isso, se isentam de vincular-se com alguma religião. No caso dos ateus, para eles, Deus indiscutivelmente não existe. No conteúdo ideológico do cristianismo, afirma-se que Deus Pai teve um filho, através do qual vai tendo mais filhos, e que esse filho, varão, o qual morreu voluntariamente em uma cruz de madeira pelos pecados do mundo há 2000 anos, retornará à Terra de uma forma bastante excepcional e fabulosa, voando entre as nuvens. Essas afirmações definitivamente devem ser revisadas. Se foi necessário que o Cristo do primeiro século morresse pelos pecados do mundo, já que, supostamente, segundo eles, o pagamento pelos pecados dos homens foi a morte física de Cristo há milhares de anos. Então, por que os que creram nesse sacrifício morreram? E as pessoas, crentes ou não, continuam morrendo? E se supõe-se que esse Cristo se levantou daquele túmulo, por que os que acreditaram nesse acontecimento extraordinário não puderam vê-lo para assim comprovar a veracidade de tal evento? Por que esperar por uma segunda vinda de Cristo, milhares de anos depois, se supostamente aquele sacrifício foi completado e cumprido? Essas perguntas simples podem ajudar o crente que é honesto e que ama a verdade a revisar seriamente os postulados sobre os quais fundamentaram sua fé. A primeira coisa que devemos entender é que esse suposto evento histórico não pôs fim ao pecado nem à morte física, porque se fosse assim, sem dúvida, hoje em dia as pessoas não morreriam. Existe um mistério a respeito disso que deve ser revelado por Cristo, para que o que está escrito faça sentido e se aplique ao crente que quer ser salvo hoje, nos últimos tempos. A segunda coisa que essa concepção nos leva a revisar é que aquele Cristo não poderia ajudar os que estão vivos hoje, nesta era, já que a ressurreição de Cristo é para limpar a sua própria era. Este é um conceito muito profundo, que, embora não esteja sujeito ao aspecto físico, consiste em Cristo transmitir a sabedoria do céu para que uma pessoa que não tem vida no Espírito Santo possa morrer, por meio dessa sabedoria de santidade, para o que é terreno que mata, para que viva e não pereça mais. Por isso é tão importante que não se perca este enorme privilégio que Cristo concede, porque, se os que viveram naquele tempo não obtiveram a vida eterna, foi por causa da incredulidade deles para com Cristo, porque a desprezaram e não a aceitaram por quem ela realmente é e sempre foi: uma mulher e a esposa de Deus Pai. Certifiquem-se de não terminar como aqueles homens do passado, aparentemente famosos, porque diante dos olhos de Deus Pai e de Cristo, eles são uma vergonha e um mau exemplo que não deve ser seguido. Todos eles louvaram a si mesmos, começando por Moisés, e eram tidos como bons pelo povo, segundo a própria fé deles, que é humana, mas não segundo a fé verdadeira de Cristo, e por isso todos morreram em pecado. Eles não receberam o que foi prometido. As promessas de Deus são reais, mas somente para aqueles que são fiéis a Deus, assim como Cristo lhes pede. Amém. Continuará.